Olha, nós vimos hoje que biomédicos em Brasília, através da sua associação, estão discutindo na justiça se eles podem ou não fazer algumas intervenções das pessoas. Como, por exemplo, aplicação de correção para o rosto e tudo mais. Do outro lado, tem os médicos. Nós vamos falar agora, está aqui gentilmente conosco, a doutora Denise Steiner, que é integrante da Câmara Técnica de Dermatologia do Conselho Federal de Medicina. Doutora Denise, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Boa noite, é um prazer. Por favor. Doutora Denise, isso é uma prerrogativa só de médico ou os biomédicos também podem fazer esses procedimentos? Bom, tudo começa que cada área de saúde tem a sua lei, né? E essa lei determina o que essa profissão pode fazer, porque isso está relacionado ao currículo que essa profissão tem. Então, você vai fazer um curso de biomedicina, você tem um currículo e esse currículo automaticamente te permite e diz o que você tem que fazer por lei. Aí, por ocasião da lei do ato médico, que teve algumas controvérsias, vetos da presidente, enfim, houve a oportunidade de se interpretar erroneamente algumas questões e os conselhos de algumas áreas, de algumas sociedades de áreas da área de saúde começaram a proclamar, né, a dizer que estou fazendo uma resolução que então o biomédico pode fazer isso, aquilo. A resolução de um conselho não está acima da lei, mas o conselho tem o direito de movimentar a justiça e porventura achar... Tá. E aí, a partir disso, houve uma resolução do Conselho de Biomedicina e depois uma outra resolução, onde, apesar da lei não dizer isso, o Conselho disse que, então, poderiam aplicar toxina botulínica, aplicar preenchimento, fazer uma série de procedimentos que, na verdade, até ficam meio confusos, até usar um medicamento para cabelo, enfim. E o Conselho Federal de Medicina contestou, obviamente, isso e na verdade, houve, então, um pedido na Justiça, né, contestando essa resolução do Conselho. E agora saiu a decisão judicial a favor dos médicos. Mas é importante a gente... Então, posso entender que é ilegal os biomédicos fazerem os procedimentos que você citou agora. É ilegal, está fora da lei. Está fora da lei, exatamente. Até o momento que não houve essa decisão judicial, eles alegavam que a resolução tinha dito isso. Mas a partir do momento que a justiça determinou, então ela passa a ser ilegal. A questão que nós médicos queremos enfatizar é que se você não é preparado para determinada coisa no seu curso, é complicado você começar a fazer uma série de coisas. Por quê? Eu posso fazer um preenchimento e pode haver uma complicação. Essa complicação eu preciso saber tratar, porque eu estou responsável por aquele paciente. Então, existem inúmeras situações, granulomas alérgicos, infecções que você pode ter a partir de um procedimento, por exemplo, de preenchimento. E o biomédico, ele não pode agir nesse sentido, porque ele não pode receitar um remédio, tudo por competência da profissão dele. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer um dossiê, porque o número de complicações aumentou muitíssimo. E a gente está preocupada com a segurança da população em termos resolutivos. Ninguém está dizendo que você nunca vai ter uma complicação, mas o que a gente está falando é que quem faz tem que poder dar assistência à pessoa a hora que houver uma complicação, por exemplo. Então seria uma recomendação que as pessoas não fizessem procedimentos que não fossem com o médico. Exatamente. É isso que diz a lei e isso que diz o bom senso, ou não? Porque você, às vezes, tem a impressão de que certos tipos de procedimentos são simples, né? Por exemplo... Ou são aparentemente simples. Exatamente. Por exemplo, vamos supor laser. Vou fazer um laser num salão de beleza ou vou fazer um laser com um profissional não médico. Eventualmente, ele vai queimar uma mancha que existe ali.
ocorre que essa mancha pode ser um melanoma. Melanoma o que é? Desculpa, eu sou leigo. Melanoma é um câncer de pele muito grave e que pode aparecer na sua pele como uma mancha escura que seja irregular, enfim, e que a gente é preparado como médico a vida toda para identificar e fazer o diagnóstico. E tem recursos, vou usar um aparelhinho que vai melhorar e vou fazer o diagnóstico daquela mancha. Sim. Agora, se a mancha é queimada, antes dela ser diagnosticada e for um melanoma, você leva aquela pessoa para um risco muito maior de ter problemas até morrer por causa daquele melanoma. Entendo. Né? E precisa, obviamente, de um conhecimento técnico especializado. Então, a questão... Interessante essa questão da mancha, muito importante. Né? É, muito importante porque tudo passa por diagnósticos, né, e por tratamentos. Então, o diagnóstico é uma prerrogativa do médico porque ele ficou lá 6 anos numa faculdade de medicina, depois ele fez cada um a sua especialidade, mais 3, 4, 5 anos... E pôde, chegando naquela situação, fazer um diagnóstico, fazer um tratamento. Então, a questão é colocada, está brigando por um procedimento estético, mas é uma questão de segurança, Quer dizer, não é uma briga para o mercado de trabalho. Não é uma briga. Aparentemente parece que é uma briga para o mercado de trabalho, não é? Assim, a questão está sendo colocada de uma forma muito vulgar, né? Porque, na verdade, fica se brigando por procedimentos como se a pessoa, se aquela não fosse uma pessoa, um organismo com várias situações. Recentemente, houve morte de uma pessoa por preenchimento inadequado. Nesse caso específico, claro. Não foi um biomédico, mas não era um médico. Também não era um médico? Não era um médico, porque isso está muito vulgarizado, né, atualmente. Parece que aí apareceram cenas dessa pessoa aplicando num hotel, sentada no chão, com uma injeção dentro da pele da pessoa. Aquilo pode levar a uma infecção. Bom, a pessoa teve uma complicação respiratória, né, que a pessoa que aplicou não sabia nem reconhecer. A moça falava com ela por telefone ofegante, que já eram sinais claros que ela não estava bem. E ela, não, por favor, dê uma deitadinha, descanse um pouco. Então, um risco. É um risco de morte, real, ela morreu. De fato. Né? Então, a questão é competência, é qualificação. Você não pode desvalorizar. Cada um na sua competência. Se você é formado para aquilo, ok. Então, o currículo da faculdade de biomedicina vai mudar, ele vai ser formado para fazer aquilo, ele vai ter a competência de tratar uma complicação, ok. Então, um dia você vai fazer isso. Mas, no momento, uma coisa meio de aproveitamento, resolve que pode fazer isso, daí resolve que pode fazer aquilo, ficou, assim, muito inseguro para o paciente. Denise, queria pedir que você ficasse mais um instantinho aqui conosco, a gente continua a nossa conversa aqui no Posto. Só um instantinho. Conosco, gentilmente, a doutora Denise Steiner, que é integrante da Câmara Técnica de Dermatologia do Conselho Federal de Medicina. Denise, só para a gente ter uma ideia, em outros países do mundo, esse tipo de procedimento fora do Brasil, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, quem está autorizado a fazer? Só médicos também ou outras categorias? Na verdade, você tem, em alguns países, a possibilidade de haver a supervisão médica. Então, aquele profissional pode realizar aquele determinado... Sob supervisão de um médico? Sob supervisão. Isso significa que ele é o responsável. Então, ele tem que diagnosticar e entender se aquilo é um procedimento correto para aquele paciente. E se houver uma complicação, ele vai ser responsável por corrigir essa complicação, tratar essa complicação. Aqui a gente não tem esses profissionais que nós estamos citando, eles estão fazendo sozinhos. Por iniciativa própria? Por iniciativa própria. Porque acham que estão autorizados. Exatamente. Pela sua associação. Pelas resoluções, né? Então, estão fazendo sem supervisão médica e, como eu disse, o número de complicações que nós temos recebido, das mais diversas possíveis, outro dia chegou uma de um peeling de fenol sendo realizado no braço de uma pessoa e praticamente aquela área estava destruída,
Por quê? Porque o fenol é uma substância tóxica, é uma substância muito agressiva que nós utilizamos para fazer determinados tipos de peelings no rosto, porque o rosto é um local que você tem glândulas em excesso, cicatriza de uma forma definida e diferente do braço. E essa substância tem que ser usada numa pessoa que tenha toda a segurança. Você tem que checar o eletrocardiograma para ver se não tem um problema cardíaco, você tem que checar a parte hepática para ver se o fígado não tem. Então, são situações em que vai haver um procedimento... Quer dizer, aparentemente é um procedimento simples. Aparentemente, você está passando alguma coisa, só que o nível de penetração, a complicação, o nível de ulceração que aquilo vai deixar numa área que não cicatriza da mesma forma, e aí você vai ter infecções secundárias, por exemplo, ou então ficar com cicatrizes horrorosas, como um grande queimado. Denise, obrigado pela gentileza. Viu? Muito obrigada a você. Até logo, obrigado. Um abraço. Tchau, um abraço. Obrigado. Bom, nós então queremos conversar com você a respeito de um assunto, acho que é muito importante, apresentado pela doutora Denise Steiner. Aí você vai dizer, bom, mas e aí, vocês vão chamar os biomédicos? Sim, nós até tentamos hoje também. Para a gente ver se amanhã, no jornal, ou numa das nossas edições do jornal, os biomédicos estarão aqui para falar também a respeito do mesmo tema e você acompanhar, porque isso é estabelecido em lei. Aquilo que está estabelecido em lei, a gente tem que cumprir, né? Está dentro da lei, tudo bem. Se não tiver, a gente vai mostrar também. A gente volta já já.